alunos do 7º ano, tudo bem? Eu sou a professora Manuela Cerejo, professora de Ciências. E estou aqui para saber qual é o assunto da nossa aula. Bora ver qual é o assunto da nossa aula de hoje? A aula de número 34 tem por objeto de conhecimento formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e vida na Terra. E no detalhamento, princípios e conceitos da termodinâmica, temperatura, calor, sensação térmica, trocas de calor, equilíbrio térmico e calor específico, formas de propagação de calor e unidades de medida da temperatura. Então, vamos para a nossa aula. Muito bem, então vamos aí para o assunto da nossa aula que vocês já estão vendo, ó, termodinâmica. E o que será que significa termodinâmica? Vamos ver aí. Termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos em que podem ocorrer trocas de calor. Aqui é importante, ó, a gente ressaltar trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Então, quando eu falo em energia, quando eu falo em calor, quando eu falo em variação de temperatura, a gente está falando em termodinâmica, que é a área da física que estuda exatamente isso. É importante a gente ressaltar que a termodinâmica ela foi desenvolvida por pesquisadores, por físicos, cientistas, que buscavam uma forma de aprimorar máquinas no período da Revolução Industrial para melhorar a sua eficiência. Então, essas questões de trocas de calor, de transformação de energia, elas foram desenvolvidas pelos estudiosos para ter uma melhor eficiência nas máquinas durante a Revolução Industrial, certo? Então, o boom, podemos dizer assim, da termodinâmica foi nessa época, onde pesquisas eram feitas para ter o melhor, para aprimorar as máquinas que estavam em funcionamento, certo? E nessas pesquisas, nesses estudos foram desenvolvidas as leis das termodinâmicas. E vamos aí conhecer a primeira delas. Então, nós temos essas leis das termodinâmicas da termodinâmica que foram desenvolvidas, buscando aí a eficiência, o aprimoramento. E a primeira lei da termodinâmica, que está aí na nossa cartela, se relaciona com o princípio da conservação da energia, certo? Então, quando a gente fala em princípio da conservação da energia, a gente está se referindo à primeira lei da termodinâmica. Isso quer dizer que a energia em um sistema não pode ser destruída. Então, a energia não pode ser destruída, a energia não pode ser criada, somente transformada. Então, quando a gente fala que a energia de um sistema não pode ser destruída, não pode ser criada e somente pode ser transformada, a gente está falando aí da primeira lei da termodinâmica, certo? Então, a primeira lei da termodinâmica está relacionada diretamente com o princípio da conservação da energia, onde a energia pode ser apenas transformada. Em seguida, os pesquisadores desenvolveram a segunda lei. A segunda lei já aborda sobre o sentido da transferência de energia em processos naturais. Então, quando há transferência de energia em processos naturais, a gente está falando em segunda lei da termodinâmica, certo? E o que é importante a gente falar
é que essa transferência de calor, ela vai ocorrer sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, né, de maneira espontânea, certo? O que significa dizer que os processos de transferências de energia térmica são irreversíveis. Então, quando a gente fala nesse sentido de transferência de energia, a gente está falando na segunda lei da termodinâmica, certo? Então, aí nós vimos que todo esse desenvolvimento da física, buscando as pesquisas, buscando inovação e aprimoramento das máquinas, na questão do calor, da transformação de energia, desenvolveram aí as leis da termodinâmica. Então, nós vimos a primeira lei, certo? Vimos agora a segunda lei e temos também ainda uma terceira lei. Então, bora aí dar uma olhadinha. Na terceira lei, já a terceira lei da termodinâmica aborda sobre a escala absoluta de temperatura em que um sistema consegue atingir. E essa temperatura que o sistema consegue atingir, a gente chama de zero absoluto. Então, quando falar em zero absoluto, aí a gente precisa lembrar aí da terceira lei da termodinâmica, que também pode ser chamada de lei zero da termodinâmica, certo? Condição de maior resfriamento que um corpo pode chegar no universo. Então, esses aí são os conceitos, né? São aí os conceitos da termodinâmica, né? Que essa lei, essa terceira lei, ela surge como uma tentativa de estabelecer um ponto de referência absoluto que determine a entropia, né? E o que é entropia? A entropia já é um termo, já é um conceito base que vem lá da segunda lei. Então, o que é importante a gente saber aqui? Que nós temos desenvolvidas aí essas três leis, né? Nós temos desenvolvidas essas três leis da termodinâmica, falando sobre transferência de calor, falando de energia, tá? Então, basicamente, a termodinâmica, essa área da física, ela foi desenvolvida para isso, para falar sobre essa transferência de calor, sobre esse tipo de energia, certo? E é por isso que a nossa próxima cartela, a gente vai falar sobre conceitos de termologia que estão aí relacionados com temperatura, certo? E o que é temperatura? Então, nós temos aí que a temperatura é a movimentação das partículas que formam um objeto e existem em todo o universo. Então, é a movimentação das partículas que formam um objeto e existem em todo o universo. Os átomos e as moléculas, quanto mais elas se mexem, maior será a temperatura e, consequentemente, quanto menos se mexem, menor será a temperatura. Como quando esfregamos as mãos bem rápido e comparamos ao esfregar as mãos devagar. Essa experiência, gente, a gente consegue fazer aí na sala de aula, né? Se a gente esfregar as mãos rapidamente, mais ou menos assim, vocês conseguem perceber que elas vão começar a esquentar, certo? Então, aí a gente tem a formação de calor. Agora, se você esfregar mais devagar, você verá a diferença, certo? Então, de maneira prática, a gente consegue ter essa noção de calor, essa noção de temperatura dessa maneira, certo? E quando a gente fala em temperatura, é importante a gente falar nas unidades de medidas, certo? Que nós temos aí. Vamos dar uma olhadinha. As unidades de medida da grandeza de temperatura são 3, tá?
Então, quando eu tenho graus, lembrando que essa bolinha aqui, gente, essa bolinha quer dizer graus, certo? Então, quando eu tenho graus e o F, nós temos graus Fahrenheit, que é usado nos Estados Unidos. Então, a temperatura nos Estados Unidos, ela utiliza essa unidade de medida, né? Quando a gente está aqui no nosso país e a gente tem uma temperatura mais ou menos de 30 graus, a gente fala 30 graus Celsius, tá? Que é a temperatura que a gente utiliza no nosso país. Nos Estados Unidos, 30 graus Celsius é diferente, porque é uma unidade de medida diferente que eles utilizam lá. Eles não utilizam Celsius e sim Fahrenheit, certo? Quando eu tenho a bolinha e o C, nós estamos falando em graus Celsius, né? Que é muito mais utilizado e que é o que nós utilizamos também, certo? E a outra unidade de medida que nós temos é representada aí pela letra K, que é Kelvin, que é mais utilizado pela comunidade científica. E aí, para que vocês saibam mais, né, para que vocês saibam mais sobre essas unidades de medida, eu pedi aí uma ajudinha do professor de física. Dê uma olhada. Olá, queridos alunos! Eu sou o professor Marcos Kelvin e hoje eu vim aqui te falar um pouco sobre as escalas termométricas. Bom, primeiro tu precisa saber que um termômetro é um aparelho que mede a temperatura. E os termômetros vêm com unidades de medidas diferentes. Cada uma unidade dessa é uma escala termométrica. Muito conhecidas são três: a escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin. Vamos falar de cada uma delas? Então vem comigo. A escala Celsius foi desenvolvida pelo sueco Anders Celsius por volta de 1742. Celsius pegou dois valores para tomar como base, por isso essa escala é tida como arbitrária. Ele vai utilizar o gelo congelando e vai chamar esse valor de 0 graus Celsius. E vai pegar também a água fervendo e vai chamar esse valor de 100 graus Celsius. E vai dividir essa escala em 100 partes iguais. Por isso, ela vai ser chamada de escala centígrada. A escala Fahrenheit, no entanto, foi desenvolvida pelo alemão Fahrenheit por volta de 1714. Essa escala é utilizada na maioria dos países de língua inglesa. Não é tão utilizada quanto a escala Celsius. A escala Fahrenheit vai utilizar dois valores como seu arbitrário: o 0 grau Fahrenheit, que é a temperatura de água com gelo, e o 100 graus Fahrenheit, que para ele é a temperatura do corpo humano. A escala Kelvin foi desenvolvida pelo William Thomson, o famoso Lord Kelvin. Essa escala é tida como a escala absoluta. Isso porque não há valores negativos na escala Kelvin. Ela foi desenvolvida para dar a verdadeira grau de agitação das moléculas. Bom, pessoal, para mais dicas sobre escalas termométricas, até a próxima! Muito bem, então vocês puderam aí aprender mais sobre essas escalas de temperatura e é importante a gente saber dessas informações. Importante saber que existem escalas diferentes e por isso a temperatura que eu vejo em graus Celsius aqui no Brasil, por exemplo, ela vai ter um valor diferente em Fahrenheit nos Estados Unidos, né? Vocês viram aí que existem essas diferenças nas unidades de medida, certo? E agora vamos falar um pouquinho sobre calor. E o que é calor? Calor é energia que é transferida de um corpo para outro com temperaturas diferentes quando estão em contato, certo? Então, quando a gente tem essa transferência de energia de um corpo para outro, isso é calor, né? Então, um corpo ou objeto que possui a maior temperatura fará a transferência de sua temperatura para o corpo e objeto que possui a menor temperatura, certo? E aí nós temos como unidade de medida, né,
Nós temos aí, ó, na nossa próxima cartela, como unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria. Então, quando aparecer esse cal, aí é a unidade de medida de calor mais utilizada, que é a caloria, certo? Mas a sua unidade no sistema internacional é joule, tá? Então, quando aparece o J, refere-se a joule. Assim, nós temos uma caloria é igual a 4,18 joule. Então, se eu quiser transformar caloria para joule, não são valores iguais. Uma caloria, ela equivale a 4,18 joule. Então, a gente precisa fazer aí essa transformação, certo? E o calor, que é essa transferência aí de energia, nós temos tipos de calor, né? Então, vamos agora dar uma olhadinha nesses tipos de calor que existem, certo? Então, nós temos aí o calor latente. O calor latente, ele está relacionado às mudanças de fase de uma substância, ou seja, a transição entre os estados sólido, líquido e gasoso, certo? Sem alteração de temperatura, tá? Então, isso daqui é muito importante, porque vocês lembram bem das mudanças de fase, né? Lembra que nós temos o sólido, nós temos o líquido e nós temos o gasoso, certo? E o que é importante que a gente saiba? O que é importante a gente saber aqui? Que essas transformações de mudança de fase, a gente está falando em transformações de mudanças de fase de uma substância, a gente está falando no calor latente. Esse tipo de transformação que a gente aprende do sólido, do líquido gasoso, que do sólido para o líquido, né? Nós temos aqui a fusão, certo? Que do líquido para o gasoso nós temos a vaporização, certo? Vou escrever o nome todo para não gastar tempo. Do gasoso para o líquido, quando a gente volta aqui, nós temos a condensação, certo? E do líquido para o sólido, nós temos a solidificação. Mas aqui a gente está falando de quê, gente? A gente está falando da água, tá? Então, é importante a gente frisar que aqui a gente está falando da água, essas são as mudanças de estado físico da água, certo? Mas aqui a gente tem tipos de calor latente relacionados com outros materiais, né? Mas, basicamente, nós temos aqui uma tabela, e nessa tabela de calor latente, olha, nós temos a transformação, onde temos fusão, que nós já vimos, né, que é do estado sólido para o líquido, né? Nós temos aí a solidificação, que é do estado líquido para o sólido. Nós temos a vaporização, do líquido para o gasoso, e a condensação do gasoso para o líquido. E o calor latente, um valor para cada um. Vocês conseguem perceber que na solidificação e na condensação nós temos um sinal negativo, né? E esse sinal negativo aí, gente, não está aí por acaso, tem um motivo. Então, a gente pode observar que, de acordo com a tabela mostrada, né, na cartela anterior, são necessárias 80 calorias para congelarmos 1 grama de água, que se encontra na temperatura de fusão 0 graus Celsius, certo? Os sinais negativos, aqui é importante, nos processos de solidificação e condensação, indicam que neles houve a liberação de calor. Quando libera calor, essas duas transformações são chamadas de exotérmicas, tá? Aqui nós temos exo, quer dizer fora, quer dizer externo, então é como se a gente colocasse o calor para fora. Então, liberou calor,
é exotérmica. O contrário de exotérmica, gente, é endotérmica, quando absorve calor. Então, na nossa tabela, aqueles dois processos, o de solidificação e o de condensação, que tem o sinal negativo, isso quer dizer que houve uma liberação de calor e por isso são transformações exotérmicas, certo? Outro tipo de calor que nós temos é o calor sensível, né? Então, o calor sensível está associado à mudança de temperatura de uma substância sem que ocorra a mudança de fase. Então, aqui no sensível, nós não vamos ter mudança de fase, certo? Vai ser algo, vamos dizer assim, algo mais tranquilo, né? Não vai ter essa mudança de fase, essas mudanças de fase. Então, o corpo ele vai receber ou vai ceder uma determinada quantidade de calor que vai gerar uma variação de temperatura, porém não vai haver mudança de fase. Então, se não houve mudança de fase, a gente fala em calor do tipo sensível, que é a quantidade de calor transferida que resulta apenas na variação da temperatura. Vai mudar só a temperatura, mas não vai mudar, não vai haver mudança de fase do material em questão, da matéria em questão, certo? Então, nós já vimos aí os tipos de calor latente e sensível, e agora nós vamos conhecer o calor específico. O que é o calor específico? O calor específico é uma constante que representa a quantidade de calor que uma substância precisa receber para que uma unidade de massa, ou seja, 1 grama de massa, isso aqui é importante, altere o valor em temperatura em 1 grau Celsius, certo? Então, cada substância possui um determinado valor de calor específico, que é geralmente expresso em caloria por grama, grau Celsius. Então, isso daqui é a unidade de medida do calor específico. Essa daqui é a unidade de medida do calor específico, que quer dizer caloria por grama, grau Celsius, certo? E o calor específico ele é muito importante porque, como o próprio nome diz, ele é específico, o que quer dizer que cada substância vai ter o seu. E a gente consegue observar bem aqui nessa tabela. Então, o calor específico para que a acetona consiga ter essa mudança aí, né, na temperatura que nós temos, a acetona é 0,52 caloria por grama grau Celsius. Então, o calor específico da areia é 0,2, o da água é 1, o do cobre é 0,09, o do etanol é 0,59, o do ferro é 0,11, o do ouro é 0,03, da prata é 0,05 e do alumínio é 0,22. Então, nós temos aí o calor específico dessas substâncias, certo? Calor específico de cada uma delas. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio térmico. E o que é o equilíbrio térmico? É a situação na qual 2 ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura após a transferência de calor. Então, a parte do equilíbrio vai estar nessa região aqui, certo? Então, nós temos aqui um objeto, né? Quente, um corpo quente, né, que a gente pode observar aqui, e aqui nós temos um frio. E aí nós temos essa transferência do quente para o frio, e no momento em que eles estão na mesma temperatura, a gente chama de equilíbrio térmico, certo? Então, se a gente colocar 2 corpos aí que tem temperaturas diferentes, um mais quente e um mais frio, eles vão buscar esse equilíbrio térmico, transferindo o calor do quente para o frio, certo? Então, quando eu falo em equilíbrio térmico, eu quero dizer daquele ponto
né? Onde nós tivemos aí essa transferência de calor de um mais quente para um mais frio, e aquele ponto onde ambos vão ter a mesma temperatura, a gente fala em equilíbrio térmico. A gente está falando que está igual, certo? E agora a gente vai falar em um outro termo que a gente costuma bastante ouvir, que é sensação térmica, né? Vocês com certeza já ouviram sensação térmica. E o que quer dizer sensação térmica? Então, sensação térmica é a percepção subjetiva da temperatura por parte de um indivíduo. Se é subjetivo, é o que eu estou achando daquela temperatura, certo? Que pode diferir da temperatura real do ambiente devido a outros fatores, além da temperatura do ar. Então, imagine, nós temos aqui essa primeira situação, mostrada aqui na nossa imagem. Então, nós temos a menininha que está com um valor de temperatura alto, né? A gente consegue observar aqui. Sendo que ela está em um ambiente que o ar é seco, ela está em um ambiente que tem vento, certo? E o suor evapora com mais facilidade e refresca o corpo. E a gente pode ver pelas feições da menininha que está tudo bem. A sensação térmica dela está baixa, né? Ela não está com calor. Agora, quando a gente observa a outra situação, olha aqui, essa outra menininha, ela está em um ambiente com a mesma temperatura da primeira situação, sendo que aqui nós temos fatores diferentes. Aqui não tem vento e aqui o ar é muito úmido, certo? E por conta dessa umidade, o suor evapora com menos facilidade. E se o suor evapora com menos facilidade, o corpo continua quente. E por isso, ela vai sentir calor. E aí ela tem uma sensação térmica alta, tá? Então, vocês conseguiram ver aí a diferença do que é a sensação térmica? Essa sensação térmica, ela é influenciada por outros fatores. Então, é só a gente pensar na nossa região. A gente mora numa região que é quente, que é úmida, certo? Essa umidade dificulta aí a evaporação do suor, deixando o nosso corpo mais quente e a gente tem uma sensação térmica alta. Então, às vezes, quando mostra no termômetro da cidade, a gente tem lá a temperatura daquele dia, né? Nós temos lá 29 graus, mas aí a gente pensa, nossa, mas tá tão quente, como é que tá só 29 graus ali? E aí é importante a gente lembrar que 29 graus é a temperatura marcada no termômetro, mas a sensação térmica, o que você sente, é influenciado por outros fatores que a gente tem aí na nossa cartela, né? Esses fatores incluem velocidade do vento, umidade relativa do ar e a quantidade de radiação solar, certo? E é por isso que na nossa região nós temos aí bem essa sensação térmica diferente, né? Essa sensação térmica sempre mais alta, influenciada principalmente pela nossa umidade. A gente mora no bioma floresta amazônica, que é muito úmido por causa da evapotranspiração das nossas árvores, certo? Então, a gente mora em um ambiente muito úmido e a gente tem essa sensação térmica maior. Então, apesar de a gente observar no termômetro da cidade 29 graus, a nossa sensação térmica pode chegar até 40 graus. A gente sente bastante calor, tá? Então, a sensação térmica, ela é um conceito subjetivo, é aquilo que você sente em um determinado ambiente, dependendo de outras variações, não só a temperatura que a gente vê no termômetro, certo? Muito bem, essa foi a nossa aula.